Bem-vindas. Por enquanto estamos só as meninas aí, tudo bem, gente? Hoje a gente vai começar o assunto de função exponencial, tá? Mas esse assunto, deixa eu ver aqui, que já tem gente botando no chat aqui. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, Júlia, Ana Luísa. Esse assunto a gente vai dividir em 3 aulas. Hoje hoje, então, fazer uma revisão de propriedade de potência, do que é potência e propriedade de potência, porque a gente vai usar isso na próxima aula para resolver as equações exponenciais, que são equações onde o x está no expoente. E, por último, a terceira aula vai ser de função exponencial, onde a gente vai ver como é que isso funciona em termos de gráfico, né, as propriedades. Então, a gente vai dividir nessas 3 aulas, tá bom? E aí, hoje, a gente está entrando em novembro, isso. Então, a gente fecha isso antes de terminar novembro. Daí vai sobrar uns diazinhos em que a gente pode fazer revisão ou entrar na matéria do próximo bloco, que é a matéria do próximo bloco, que é logaritmo. Tá? Aí a gente vê quando chegar lá. Se vocês acharem que é melhor fazer uma revisão, de repente, se muita gente não tiver feito o trabalho ainda, né? No trabalho que já está no site, né? Ele tem só função quadrática e função exponencial, né? Essa parte que a gente vai ver dessas 3 aulas. Logaritmo vai ser o segundo trabalho. E esse segundo trabalho a gente não vai colocar agora. Achamos que vai ficar muito corrido, não vale a pena. Logaritmo não é que seja uma matéria difícil, mas ela tem uma fama de ser difícil, ela não é assim muito automática. Então a gente deve deixar o trabalho de logaritmo para fevereiro, né? Então aí a gente vê. Mas é claro que o trabalho vai ficar para fevereiro, mas a gente deve, né, começar a ter as aulas de logaritmo e ir aprendendo isso antes do trabalho. Então, aí a gente vê, quando estiver no final de novembro, se a gente entra logo em logaritmo, ou pelo menos tira uma aulinha para fazer uma revisão, né, do que a gente já tiver visto, ok? E aí, tudo bem com vocês? Tiveram aulinhas essa semana? Como é que estão os horários aí? Hein? Alguém pode falar, gente, não fica com vergonha, não. A vantagem de vocês assistirem a aula online é exatamente essa. Vocês podem perguntar coisas, é diferente de uma live que a gente às vezes bota no chat, mas nem sempre a pessoa vê, né? Mas vocês podem abrir o microfone a hora que quiserem, tá bom? Não esqueça, então, de botar aqui do ladinho. E isso, o Gabriel já botou aqui, o nome turma, todo mundo já colocou, porque aí depois eu vejo com calma para fazer a chamada. Então, deixa eu partilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo bem a minha tela? Estão vendo bem? Estão ouvindo bem? Joia. Eu tô também. Ok, gente. Eu só abri aqui da outra turma, né? A de vocês é essa. Deixa eu aumentar aqui, bem para o cantinho. Isso aqui é uma apresentação que o professor Clóvis, que é o nosso coordenador, fez dessa introdução, que ficou super bonitinha. A parte do material já está na plataforma, mas eu vou começar por aqui, porque o dele é sempre mais detalhadozinho, mas aos pouquinhos, né? E aí, na próxima aula, de repente, ou na última, a gente dá uma olhadinha no material que está na plataforma, tá bom? Que ele é mais enxuto, assim, né? Não é tão passo a passo. Então, vamos começar por aqui. Então, vamos lá. Ó, revisão de potenciação. Está um pouquinho pequena a tela, né? Deixa eu aumentar um pouco. Então, revisão de potenciação. Expoente inteiro positivo, né? Então, se eu tenho aqui uma base qualquer, elevado a um n, isso significa que eu vou repetir essa base n vezes. Aqui ele botou positivo, mas ele já botou um R como se fosse para todo mundo, né? No positivo, especificamente, a gente vai ter esse número n aqui, o A é um número real qualquer. Ah, tá. E o n pertence aos naturais asterisco, vai ser positivo, então é naturais sem o zero. Então, como é que eu resolveria isso aqui? Lembrando, né?
2 elevado a 5, então eu repetir o 2 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, fazendo a multiplicação, né? N fatores. Aí vamos multiplicar, pode ser de 2 em 2 ou... tipo assim, né? Como eu vou fazer agora, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Aí 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Então, o resultado de 2 elevado a 5 é 32. Como a multiplicação é uma propriedade ótima, ela tem propriedade não, ela é uma operação ótima, ela deixa a gente agrupar de qualquer maneira, né? Então, poderia fazer, às vezes é mais interessante, fazer de 2 em 2, tipo assim, ó. Então, 2 vezes 2 aqui vai dar 4. Não sei se nesse caso vai ser não, tá? Mas às vezes é. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 2. Aí eu posso fazer 4 vezes 4, que vai dar 16. E 16 vezes 2, que vai dar 32, tá? Então, eu posso agrupar da maneira que achar melhor para fazer essa continha. Na de baixo, menos 4 elevado a 2 ou menos 4 ao quadrado. Então, eu vou repetir essa base 2 vezes. Menos 4 vezes menos 4. 4 vezes 4, 16. Sinais iguais na multiplicação positivo. Ou lembrando também uma outra propriedade, né? Todo número que o expoente, né? Esse número aqui de cima é o expoente. E esse aqui que está se repetindo é a base. Toda vez que o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Então, expoente par, isso vai dar resultado positivo. Sempre. Por quê? Porque ele vai agrupar em pares os sinais, sejam eles 2 mais, ou quantos mais for, ou quantos menos for. Mas se ele está agrupado sempre de 2 em 2, né? Porque par aqui, esse número, eu posso fazer parezinhos, vai dar sempre positivo. Menos 4 elevado a 3, ou menos 4 elevado ao cubo. Então, aqui eu vou fazer o menos 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, aqui eu já sei que vai dar 16, aí 16 vezes 4, 64, né? Mas deixa eu fazer aqui, 16 vezes 4. 6 vezes 4, 24, vão dar 2, 4 vezes 1, 4, 1, 2, 6. Então, 64. No caso de eu ter um expoente ímpar, aí varia, né? Se aqui a base for negativa, vai dar negativo. Se a base fosse positiva, dá positiva. Oi, fala, pode falar. O Samuel, da 1142, disse que não vai poder vir para aula porque ele está em treino. Ah, tá. Deixa eu anotar aqui, porque aí bota falta justificada, né? Obrigada. Nada. Samuel, da 1242, né? 1142. 1142. 1142. Tá. Obrigada. Então, vamos lá. Esse aqui, então, vai ficar negativo, porque aqui, se a gente for fazer aos pouquinhos, né? Ficaria menos com menos dá mais, é esse mais com menos dali, negativo. Então, se o expoente é ímpar e eu tenho uma base negativa, vai dar negativo aqui o resultado. Agora, bom, isso quando a gente tem um expoente positivo inteiro, bonitinho. Quando o expoente é negativo, o que acontece? Esse menos, ele não afeta o sinal da base, tá, gente? Ele apenas vai inverter o número. Esse menos no expoente, ele é um símbolo de uma inversão. Só isso. Então, aqui, se eu tenho a elevado a menos n, eu vou ter 1 sobre o a elevado a n, que é a mesma coisa que 1 sobre o a elevado a n aqui embaixo, tá? Então, aqui, e o a elevado a menos 1 seria o a elevado a 1zinho aqui, ou 1 sobre o a elevado a 1. Só vai inverter. Vamos fazer aqui um exemplo. 10 elevado a menos 2. Então, isso aqui é 1 sobre o 10, isso tudo elevado a 2. Aí saiu o menos do expoente. Aí como é que a gente faz? Calcula normal, virou uma base normal, ou seja, eu vou repetir esse 1/10 aqui 2 vezes
né? Porque está ao quadrado, e faz a conta normal. Aí vai ficar 1 vezes 1, 10 vezes 10, 100. Ah, nesse caso podia ter posto 2 aqui embaixo e ter calculado direto. Sim, porque aqui é 1, mas nem sempre é. Ó. Esse caso aqui não é, por exemplo, e aí a gente vai ter que inverter e calcular os dois. Então, aqui, ó, menos 4 no expoente. Esse menos inverte. 2/3. Positivo, tá, gente? Foi o que eu falei. Esse menos, ele não afeta o sinal da base. Aí aqui eu vai ficar 2/3, já inverti, perdeu o menos ali, é 2/3 elevado a 4. Como é que eu calculo uma fração elevada a 4? Mesma coisa, é só repetir ela 4 vezes, ou pode até colocar assim, 2 elevado a 4, 3 elevado a 4, que de qualquer maneira você vai repetir ele 4 vezes. Então aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí aqui vai ficar 4 vezes 4 vai dar 16. Espera aí, deixa eu só apagar aquela conta. Então aqui vai dar 4 vezes 4, 16, ou 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16 em cima no numerador. E embaixo também posso agrupar de 2 em 2 ou ir multiplicando, né? Então aqui ficaria 3 vezes 3, 9, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81. E aqui não dá para simplificar nada, acabou aqui, tá? Então, esse aqui acabou no 1/100º, esse aqui acabou no 16/81. E aqui, base negativa elevada a um expoente negativo. Eu vou só inverter. Esse número aqui não tem nada embaixo, então é porque é 1. Então, quando eu inverto, que nem esse aqui, que está aqui desse A, né? Não tinha nada embaixo, ficou 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre o menos 5. O sinal da base não altera. Já inverti, então o expoente fica positivo. Tá? Esse menos, ele apenas inverte o número, não altera o sinal. Então, aqui eu vou ter 1/5 negativo. Olha, esse menos, ele está aqui no 5. Mas, na verdade, isso aqui a gente pode escrever, tanto faz eu colocar em cima, no meio, na frente, embaixo, não faz diferença, tá? Eu posso escrever dessa forma também, que é que vocês costumam ver. Então, isso aqui vai ficar menos 1 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo. Menos 1, então, elevado ao cubo, 5 elevado ao cubo. Menos 1 elevado ao cubo, vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Mas eu vou botar ele aqui, ó, o menos 1, 3 vezes, e embaixo o 5 multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. Aí aqui vai dar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Aqui, base negativa, eu vou repetir 3 vezes esse sinal, então ele vai dar menos, né? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, esse aqui dá menos 1 sobre 125. Gente, a gente precisa relembrar essas propriedades, porque sem elas a gente não consegue resolver as equações exponenciais que a gente vai ver na aula que vem, tá? Elas têm que estar bem sedimentadas. Hoje mesmo, nos últimos exercícios, que já são os mais difíceis, vocês vão ver que a gente vai ter que ter essas propriedades, senão não vai sair, tá? O exercício não resolve. Então, vamos ver aqui. Expoente racional fracionário. Então, a gente viu com expoente inteiro positivo, com expoente inteiro negativo. Agora, vamos ver quando o expoente é uma fração. Então, quando ele é uma fração, ele, na verdade, é uma outra maneira da gente escrever uma raiz, tá? Então, eu escrever isso aqui no expoente, uma fração, é a mesma coisa que eu escrever essa raiz. Aí tem um pessoal que gosta de fazer, como é que é? Tá no sol, vai para a chuva, tá na chuva, vai para o sol. Ó, esse aqui tá do lado de fora, né? Tá no sol, vai para a chuva. Oh, desculpa, aqui vai ficar coberto, né? Tá no sol, não vai para a chuva, gente. Tá no sol e vem para casa, e esse aqui tá coberto e vai para fora. É uma coisa assim. Algum de vocês lembra, já viu com esse... Chama mnemônico, né? Essa maneira da gente gravar. Esse aqui está embaixo, vai para fora. Aqui está embaixo do guarda-chuva, vai para fora. Esse está para cima, vem para o de baixo. Então, vamos fazer nesse daqui, ó. 5 elevado a 3/4. Então, isso aqui vai ser uma raiz do 5. A base
fica aqui dentro, fica como a base aqui. E aqui nos expoentes, o que está embaixo vem para fora, o que está em cima vem aqui para baixo, para dentro da raiz, tá? Bom, eu posso até melhorar um pouquinho isso aqui, se quiser, né? No caso aqui, esse exercício seria apenas para transformar, mas eu posso melhorar isso aqui e calcular quanto é que é o 5 elevado a 3, que é o 5 ao cubo, que a gente já fez, que é o 5 vezes 5 vezes 5. Então, isso aqui é a raiz quarta de 125. É isso que representa esse 5 elevado a 3 quartos. Aqui eu tenho um 10 elevado a menos 2 terços. Então, é uma fração e ainda por cima é negativa. Primeira coisa, vamos tirar esse negativo daqui. Como é que tira o negativo? Inverte o número. Não tem nada embaixo desse 10, é porque é 1. Então, vou inverter, vai ficar 1/10. E aí, pronto, já perdeu o sinal de menos. Isso aqui vai ficar 2 terços. Ó, esse menos, ele só inverte a base. Só, não faz mais nada. Ele não muda o sinal da base, ele não inverte o expoente, ele só inverte a base. Agora, vamos lá. Esse 1/10 aqui está elevado a 2 terços. Então, isso é uma raiz. Deixa eu voltar para a caneta preta, que eu acho que fica melhor, né? Aí, aqui vai ficar assim, ó, raizona. A base é 1/10. E aí, o que está em cima vem para dentro. Então, esse é 1/10 elevado ao quadrado. O que está embaixo vem para fora. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 1/10. Posso deixar assim, ou posso melhorar um pouquinho e escrever que isso aqui é 1 ao quadrado sobre 10 ao quadrado, que vai dar 1 sobre 100. E acabou. Ok? Outra propriedade das potências, que é a última aqui. Caso expoentes... eu esqueci, isso aqui é só um comentário mesmo, antes do de baixo. Caso o expoente seja um número decimal, transforme-o em número fracionário. Então, ele não botou aqui exemplo, mas deixa eu pensar aqui. 3 quartos, por exemplo, é 0,75. Então, se fosse 5 elevado a 0,75, isso aqui é a mesma coisa que esse. Aí eu teria que transformar para fração. Ficaria 5 elevado a 75 sobre 100. E simplificando esse 75 sobre 100, ia dar o 3 quartos. E aí resolvia, tá? Então, se for decimal, é a mesma coisa. É só passar para fração. Claro que a ideia é passar para a fração mais simples possível, né, gente? Do que ficar trabalhando com esse número enorme aqui. Expoente zero. Expoente zero vai dar 1, sempre. Isso é uma definição, tá? O A, que é a base, não vai poder ser zero, porque isso aqui, 0 elevado a zero, é uma coisa indefinida em matemática. Não se calcula, tá? Então, a base sempre vai ser diferente de zero. Quando o expoente for zero, vai dar 1. Isso é uma definição. Por que isso é considerado assim se eu não estou calculando o número nenhuma vez? Porque senão todas as outras propriedades que a gente vai ver agora, essas aqui de baixo, as operatórias, todas elas iam furar, ia dar errado, né? E elas funcionam para todos os números. Então, se a gente definir que isso aqui é 1, ela vai funcionar bonitinho. Então, foi isso que os matemáticos fizeram. Então, qualquer número elevado a zero é 1. Vamos ver aqui, relembrar aqui, ó, nessa caixinha, as propriedades operatórias. Então, quando eu tenho uma multiplicação, e aqui é a mesma base, repete a base e soma o expoente. Então, se eu tenho uma multiplicação, a gente vai repetir a base e somar o expoente. Se eu tenho uma divisão, que é o inverso da multiplicação, eu vou fazer o inverso, né? Se aqui eu estou somando, aqui vai diminuir. Então, a gente vai repetir a base e vai subtrair os expoentes, diminuir um do outro. O de cima menos o de baixo. Até porque a gente viu, né, que esse de baixo aqui, o que seria 1 sobre a n? Não é a mesma coisa que o a elevado a menos n? Então, esse aqui é o que fica negativo, tá? Esse de baixo fica menos n. Potência de potência. Se eu tenho uma base elevada a 2 números, repete a base e multiplica
o expoente. Então, dessas três aqui, ó, dá para a gente perceber, quer dizer, dá para perceber, a gente pode pensar um pouquinho, que, na verdade, as propriedades de potência é como se elas reduzissem a uma conta mais simples. Então, vou botar aqui, a gente conhece, as contas mais simples são a soma, primeiro, que é a base de tudo. Aí, depois vem a multiplicação. O que é a multiplicação? Um monte de soma, né? Então, a multiplicação é eu somar várias vezes. Então, se eu tenho 3 vezes 2, é a mesma coisa que eu fazer 2 mais 2 mais 2 3 vezes. Peraí, tem alguém chegando. E aí, depois soma, multiplicação, depois vem a potenciação, que ela é o quê? Ela é a multiplicação várias vezes, né? Então, se eu tenho aqui o 2 elevado a 3, eu vou repetir o 2 e vou multiplicá-lo várias vezes. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho uma potência de potência, ela vai virar uma multiplicação. Se eu tenho uma divisão ou multiplicação ou divisão, ela vai virar a soma ou subtração. Tá? É como se a gente fosse para uma operação imediatamente anterior, mais simples. E é isso que essas propriedades fazem. Essas duas últimas aqui são propriedades que a gente chama distributivas, né? Então, se eu tenho dois números que estão multiplicando e uma potência do lado de fora, eu posso distribuir aqui para os dois de dentro, ó. Então, aqui vai ficar A elevado a N, B elevado a N. Mesma coisa na divisão, né? Tudo que acontece na multiplicação tem que acontecer para a divisão, que é a operação inversa. Então, eu posso distribuir esse N aqui para o número de cima e para o número de baixo, tá bom? Então, aqui ele botou, eleva cada fator ao expoente do produto, eleva-se o numerador e o denominador ao expoente da fração. Então, aqui é a página inteira que ele tinha feito no PowerPoint, mas eu achei que ficou muito grudado. Aí eu botei aqui mais separadinho para a gente poder fazer, tá? Mas são os mesmos exercícios iguaizinhos. Então, uma coisa que a gente vai precisar muito para resolver equação exponencial é escrever um número ou vários números numa determinada base. Então, por exemplo, aqui, está falando para escrever na forma de potência de base 2. A gente vai daqui a pouco usar as propriedades aqui. Como é que eu vou escrever isso como base 2, ou seja, 2 elevado a alguma coisa? A gente vai fatorar. A ideia é fatorar. Peraí. Potência de base 2, então, vai ficar o seguinte. Vou fatorar o 1, não preciso fatorar, porque é 1 mesmo, né? Mas vou, então, fatorar o 16. O 16 vai dividir por 2, vai dar 8, dividir por 2, vai dar 4, dividir por 2, vai dar 2, dividir por 2, vai dar 1. Então, eu posso escrever esse 16 como 2 elevado a 4, né? Tem 4 números 2 aqui. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4. O 1, eu posso escrever ele, posso deixar assim, se eu quiser, ou poderia escrever também como 1 sobre 2, tudo isso aqui elevado a 4. Porque o 1 também, 1 elevado a 4 também dá 1. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer assim, tá? Então, seria esse primeiro ou o segundo. 1024 na base 2. O 1024 é uma figurinha fácil que vai aparecer várias vezes nesses problemas de potência, tá? Então, vocês vão gravar ele porque ele aparece muito. Então, vou fatorar aqui. 1024. Vai ficar grande. Ó, dividindo por 2, vai dar 512. Dividindo por 2, vai dar 256. Dividindo por 2, vai dar 128. Dividindo por 2, vai dar... 64. Obrigada, isso. 64. Por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, peraí, deixa eu descer aqui um pouquinho, vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1.
Então, isso é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? 1024, então, é 2 elevado a 10. Quando a gente trabalha na base 2, né, não sei se vocês costumavam ter, não sei se ainda tem, aula de informática, não sei se vocês chegaram a ter no presencial esse ano, mas na aula de informática, o professor fala dos bits dos computadores, né? Que a linguagem do computador ela é escrita na linguagem binária, que é o troço está aceso ou está apagado, né? Ou aceso ou apagado. E linguagem binária é a linguagem da base 2. Então, toda vez que você vê aquelas unidades de medida, megabyte, gigabyte, kilobyte, tudo isso está sempre em base 2. E o 1024 é uma figurinha fácil, né? Porque ele vai ser, então, o 2 elevado a 10. E o 10 é um número que a gente adora trabalhar, porque está dentro da nossa base natural de trabalho, né? Porque a gente tem 10 dedinhos na mão, então um dos números que a gente mais trabalha é a base 10. Então, esse aqui é bom de gravar, tá? Por isso que a fatoração dele também, quase tudo que aparece na fatoração dele são números que aparecem muitas vezes por aí. Então, vamos ver esse aqui. Esse aqui é raiz quinta de 8. Tenho que escrever isso na base 2. Vou fatorar o 8. Eu tenho a fatoração do 8 aqui, nem vou fatorar ele, porque, ó, só eu cortar aqui, ó, a fatoração do 8 está aqui. Então, o 8 é 2 elevado ao cubo. Então, isso aqui vai dar raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Eu não quero isso, ele quer potência de 2. Eu tenho que escrever o 2 e um expoentezinho aqui. Então, vamos transformar isso em expoente. Ele vai virar um expoente fracionário, né? Tá no sol, vai para a chuva, tá na chuva, vai para o sol, né? Eu nunca lembro direito desse negócio. Mas vamos ver. Esse que está aqui embaixo é o que vai para fora. Esse que está aqui fora vai para baixo. Ok? Então, essa aqui é a potência de 2 que corresponde a essa raiz quinta aqui. É 2 elevado a 3 quintos. Aqui é de baixo. 16 sobre raiz de 32. Não dá para eu simplificar isso aqui, porque o 32 está dentro da raiz, então vamos fatorar. Fatoração do 16 também já está aqui, ó. É 1, 2, 3, 4. 2 elevado a quarta. Fatoração do 32 já está aqui. É 2 elevado a quinta, né? 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui ele tem uma raiz quadrada. Bom, o de baixo a gente então vai ter que fazer da forma ali, escrever como expoente fracionário. Então aqui vai ficar 2 elevado à quarta sobre 2 elevado, ó, o que está embaixo vai para cima, o que está aqui fora vem para baixo. Não tem nada, é a raiz quadrada, né, gente? A raiz quadrada aqui então é 2. Então esse 2 vem para cá. Divisão de potência de mesma base, porque ele quer uma potência de 2, não quer uma divisão. Então, a gente tem que simplificar isso mais ainda. Como é que é a divisão na potência, a propriedade, né? A gente repete a base e diminui os expoentes. Então, aqui vai ficar 4 menos os 5 meios. 4 menos 5 meios, só descer aqui um pouquinho, está meio apertado aqui. Vai ter que fazer MMC ali. Então, vou ter que fazer MMC. Esse aqui é aquele MMC simples, gente, porque aqui é 1, né? Então, o MMC simples, que eu digo, ele é tipo número misto. Eu multiplico aqui, 2 vezes 4, 8, e faço a conta que tiver que fazer. No caso, é tirar 5. Então, 2 vezes 4, 8. 8 menos 5, 3. Então, isso aí vai dar 2 é a base. Esse 2 aqui continua. No MMC a gente não joga o denominador fora, tá? Então, 2 vezes 4, 8. Menos 5, 3. E acabou. E aí, essa aqui é a resposta final. 2 elevado a 3 meios. O exercício 2, ele quer a mesma coisa desse aqui. Esse aqui era para escrever na base 2, só que ele quer agora que coloque na base 3. 729. 729 para escrever na base 3. Então, a ideia é a mesma do outro. A gente vai ter que fatorar o 729. Então, vou escrever ele aqui do ladinho, fatorando. Aliás, vou escrever aqui embaixo. 729. E vamos lá dividir.
E não é par, não divide por 2. Bom, ele quer base 3, que provavelmente vai dividir por 3, né, gente? Então, ó, 729 por 3 é 2 vezes 3 vai dar 6, para 7, 1. 12 por 3 vai dar 4, sobra nada. 9 por 3 vai dar 3. Então, dá 243 por 3 de novo. Até porque aqui, se a gente somar os números, né? Quando é que eu sei que ele divide por 3? Se eu somo tudo e ele divide por 3. Aqui em cima, se eu somar tudo, dá 18, porque é 7 com 2, 9, 9, 9, 18. 18 divide por 3. Ou ainda o 18, se quiser, soma 1 com 8, dá 9, 9 divide por 3. O de baixo também, 2 com 4 dá 6, 6 com 3 dá 9, 9 divide por 3. Então, vou fazer essa continha aqui. Acho que dá 81, mas vamos lá. 24 por 3, 3 vezes 8, 24, é isso mesmo. Dá nada, 3 por 3 vai dar 1. Então, aqui vai dar 81. 81 também divide por 3, ó, 8 com 1 dá 9. E vai dar 27, né? Deixa eu apagar aqui e fazer... acho que dá 27? Dá. Exato. Então vou botar direto aqui. Então ele vai dar 27. 27 por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3, que por 3 vai dar... Opa, vai dar 1. Então, o 729 é 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado à sexta potência. Vamos lá para a letra B, que está aqui. 1 sobre 81. Que bom que a gente já fatorou o 729, porque o 81 aparece nele. Então, deixa eu arrastar para cá. O 81 aparece nele, a gente nem vai precisar fatorar de novo. Então, ó, 81 está aqui. Então, 81 é 3 elevado a 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ficar 1 sobre 3 elevado a 4. Ou, como é 1 em cima, eu posso escrever 1/3 elevado a 4. Letra C aqui embaixo. Raiz cúbica de 9. Para escrever na base 3. Então, o 9 é 3 ao quadrado. Raiz cúbica de 3 ao quadrado. Vou escrever isso como potência de 3. Então, ó, raiz vira expoente fracionário. Raiz vai virar fração. O de dentro vai para fora, o de fora vem para baixo. Então, é 3 elevado a 2/3. 3 vezes raiz quinta de 27. Então, 3 vezes raiz quinta. O 27, ó, ele é 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. Então, aqui vai ficar 3 ao cubo. Embaixo, 243. Está aqui, ó, o 243. O 243, ele é 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado à quinta. Aqui nessa raiz, tem que transformar em potência. Para transformar em potência, vai virar um expoente fracionário. O de dentro vem aqui para fora, o de fora vem aqui para baixo. 3 elevado à quinta. Está tudo em base 3, mas ele quer uma base 3. Então, a gente vai ter que usar a propriedade de potência aqui. Então, aqui, repete a base... deixa eu ver. Acho que é mais fácil primeiro simplificar aqui, porque multiplicação e divisão a gente pode fazer na ordem que quiser, né? Então, é mais fácil simplificar aqui, que aí depois eu tenho que fazer um MMC só. Senão, eu vou ter que fazer MMC aqui, vai dar um troço fracionário, que depois eu vou ter que ainda fazer a conta de menos com esse 5 aqui, tá? Então, eu vou simplificar esse 3 com 3 à quinta. Então, cortou. Isso aqui embaixo vai dar 3 à quarta. Aí, em cima, continua 3 elevado a 3/500. Gente, se vocês não estiverem entendendo algum dos passos, pergunta, tá? Eu estou supondo que todo mundo percebe que eu posso diminuir um do de cima, né? E aí, aqui vai ficar o 4 embaixo. Vou até fazer aqui separado, porque vocês estão tão quietinhos. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5.
Então, eu posso cortar esse com esse, sobra 1 em cima e sobra 4 do 3 embaixo, né? Esse 1 aqui eu nem preciso escrever, porque ele é elemento neutro na multiplicação, não vai alterar em nada. Aí aqui, virou uma divisão. Qual é a propriedade da divisão? Repete a base e diminui os expoentes. Então, aqui vai ficar 3 elevado a 3/5 menos o 4. Aí tem que fazer MMC. É aquele MMC simples, porque só tem um denominadorzinho, o outro é 1, né? Então, eu posso multiplicar aqui e fazer a conta. Então, aqui vai ficar 3 elevado... O denominador continua o mesmo. Então, aqui vai ficar 5 vezes 4, 20, só que é 20 negativo, né? Então, é 3 menos 20, vai dar menos 17. E acabou, é 3 elevado a menos 17 quinto. Tá? Na dúvida, faz o MMC tradicional aqui, tá? Se tiver na dúvida, que aí ficaria assim, 3/5 menos 4. Aí aqui embaixo é 1. Aí tem que multiplicar... Não. Vou multiplicar esse por 1, esse pelo 5. Então, vai ficar 1 vezes 3, 3. 5 vezes 4, 20. O denominador é 5 vezes 1, que é 5. 3 menos 20 dá menos 17 sobre 5, tá? Que é esse denominador, essa fração que deu aqui. Vou descer aqui mais um pouquinho, vamos para o próximo. Ó, indique sob a forma de potência de base 2 um número representado pela expressão... Tcharam. Então, quando a gente começar a ter que resolver equações e funções exponenciais, geralmente vai ter expressões assim maiores. E para a gente resolver, a gente vai ter que escrever tudo numa mesma base para poder usar as propriedades de potência, né? Então, vamos tentar escrever isso tudo aqui como potência de base 2. Então, tem que todos os termos vamos passar para a base 2. Kilmer está perguntando alguma coisa. Espera aí, deixa eu vir aqui no chat. Ah, clicou sem querer, tá. Kilmer, você levantou a mão, quer perguntar, quer abrir o áudio ou quer escrever? Ou você levantou a mão sem querer? Foi sem querer, professora, foi sem querer. Ah, tá ok, sem problema. Então, vamos lá. Aqui, gente, aqui vai chover muito, está escurecendo muito. Não sei nem se vocês aí estão percebendo que está escurecendo onde eu estou, porque aqui para mim está ficando super escuro. Se duvidar, daqui a pouco eu tenho que acender a luz. Deixa eu ver aqui. Vamos escrever então na base 2, 1 meio elevado a menos 5. Ó, o menos no expoente. Menos no expoente, ele inverte o número. Só isso. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 5. Só isso que esse menos faz, inverte. Porque vai ficar 2 sobre 1, né? E esse 1 eu não preciso escrever quando eu inverter. Então, vai ficar só 2 elevado a 5. Dividido por meio elevado a 2. Eu não quero meio, eu quero base 2. Então, agora eu vou fazer eu vou inverter propositalmente para virar 2. E aí, como eu estou invertendo, vai ficar menos no expoente. E eu estou escrevendo ele como 2. O 8, a gente viu que ele é 2 ao cubo. Só que esse 8 está elevado ao quadrado e do lado de fora ainda está elevado ao quadrado. Tá? Cuidado aí para não fazer confusão e não esquecer os quadrados. Ó, esse aqui de fora, esse é este aqui de dentro. E esse 3 aqui é porque o 8 é 2 elevado ao cubo. Então, agora vamos tentar ir juntando, né? Como é multiplicação e divisão, a ordem não importa. Na divisão, a gente repete a base e diminui o expoente. Não, é melhor fazer tudo junto, porque vai dar um menos ali, senão vocês vão se enrolar. Vamos lá. Deixa eu fazer esse aqui primeiro. Esse daqui, o último, que está potência de potência empilhado ali, vira tudo uma multiplicação, né? Potência de potência vira multiplicação. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2 e o resultado multiplica por esse 2 de fora. Então, isso aqui
vai ficar 3 vezes 2, 6. 2 vezes 6, 12. Aí agora eu posso juntar isso tudo, todos eles é base 2. Então eu posso juntar isso aqui num 2 só aqui embaixo. Repete a base e vou fazer a conta aqui. A conta é, esse aqui é 5. Tá dividindo? Vira menos. Menos quem? Menos esse carinha aqui, esse menos 2 ali. E esse aqui está multiplicando, então ele vai somar. Mais 12. Ok? Esse menos aqui, ele não é tipo botar parênteses, né? Porque isso aqui não estava em parênteses. Se tivesse em parênteses, seria 5 menos esses caras todos aqui. Mas não é o caso. Essa divisão é só desse número que está no meio aqui. Então, vai ser o menusinho vermelhinho, vai ficar só para esse daqui. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 5 mais 2 mais 12. Então, isso aqui é 2 elevado a 14 com 5, 19. Então, olha só como é que a gente pode pegar um troço todo enorme, embolado, e escrever como uma coisa bem simples. E isso ajuda muito quando você tem função e equações que você quer enxergar melhor como é que funciona isso daí. O exercício 4 é para calcular o valor da expressão abaixo. Então, a gente vai ter que calcular cada potência e, se precisar, a gente usa a propriedade de potência. Então, vamos lá. 4 elevado a meio. Fração vira raiz. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 4. O de baixo vem para fora. O de cima fica aqui embaixo, né? Na casinha protegida, né? Tá na chuva, vai para a sombra, tá na sombra, vai para o sol. É uma coisa assim. Aí esse daqui, menos 2 elevado a menos 1. Menos no expoente, inverte a base. Então, isso vai ficar meio. Mais 3 negativo elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Mais um número decimal elevado a zero. Não importa, é 1. Vezes um outro número que não importa quem é, mas porque está elevado a zero, então vai dar 1. Aí aqui é a raiz quadrada de 4, que é 2. Menos meio, mais... Aqui eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, né? Antes da soma. Então vai dar 1 ali. Aí agora é que eu posso somar esses 2 ali. Menos meio mais 2. Então, vai ficar 2 com 2, vai dar 4. Aí aqui, então, vai ficar 4 menos meio. De novo, o MMC. De novo, é o MMC simples. Pode fazer o simples. O simples é, multiplica aqui e faz a conta. E não é para jogar o denominador fora, tá, gente? Eu tô calculando. Isso não é uma equação. Eu estou calculando quanto vale isso aqui. Então, essa fração continua sendo uma fração. Aqui vai ficar o 2 aqui embaixo. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. Acabou. Que dá 3,5, né? Se quiser colocar em decimal. 7 dividido por 2 dá 3,5. Se tiver muito rápido, vocês podem falar, tá? Pode pedir para ir mais devagar. Vamos lá, aqui. Resolva. 16 elevado a menos 0,5. 81 elevado a menos 0,25. Lembra do que eu falei? Se for decimal, vamos transformar em fração. Vamos transformar em fração, que aí fica mais fácil para ver o que é, né? Então, aqui, o 16, como ele é menos, isso aqui vai virar, vai inverter. Menos no expoente, inverte a base. Então, isso aqui vai ficar só 0,5 positivo. Mesma coisa com 81. Se é menos, vou inverter. E aí, aqui fica positivo. Aí, agora, vamos transformar isso aqui em fração. Vai dar 5 décimos, né? 5 décimos é a mesma coisa que meio. Meio é a fração irredutível mais simples de eu escrever o 0,5. Se não lembrar, faz lá no cantinho, 0,5 é 5 sobre 10. 5 sobre 10 eu posso simplificar. E aí, simplificando, vai dar 1 sobre 2, ok? Que é esse aqui.
O 0,25 também é outra figurinha fácil, que é bom sempre lembrar qual é a relação disso aqui com a fração mais simples, que é 1/4, tá? Mas se não lembrar, faz lá no cantinho. 0,25 é 25 centésimos, né? 2 casas decimais, 2 zeros no denominador. 2 casas, né? Depois da vírgula, 2 zeros aqui. 25 centésimos eu posso simplificar por 5 e depois por 5, ou simplificar direto por 25, que vai dar 1/4, ok? Então, isso aqui é sinônimo, tá, gente, em matemática. Às vezes é mais fácil usar esse, às vezes é mais fácil usar esse. Em geral, é mais fácil usar 1/4 mesmo. Mas, então, esse aqui vai ficar 1 sobre 81 elevado a 1/4. Bom, a gente está com expoentes fracionários. O fracionário vira raiz. Então, isso aqui é uma raiz. A base é 1 sobre 16. E aqui é meio. A raiz de meio, então, ó, tá embaixo, tá na sombra, vai para o sol. Então, isso aqui vai virar raiz quadrada. Tá no sol, vai para a sombra. Ah, é isso. Tá na sombra, vai para o sol. Tá no sol, vai para a sombra. Esse aqui, mesma coisa. É um expoente fracionário, vai virar uma raiz. Então, aqui vai ficar o 4 aqui, tá na sombra, vai para o sol. A base é 1 sobre 81. Tá no sol, vem aqui para a sombra. Esse 1zinho aí, gente, não precisa dele, né? Elevado a 1 é a mesma coisa que o próprio número. Então, aqui vai ficar igual. Aqui é só a raiz quadrada de 1 sobre 16. E aquele ali, então, é só a raiz quarta de 1 sobre 81. Raiz quadrada de fração. Eu separo as raízes. Isso aqui é a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada do 16. Aí, por que eu botei aquele 2 ali, né? Raiz quadrada não precisa do 2 aqui, né? E a raiz quarta, mesma coisa. A raiz quarta, mesma coisa. Eu posso separar aqui, que vai ficar a raiz quarta de 1 e aqui a raiz quarta de 81. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quarta de 1 é 1 também, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, não sei quantas vezes, vai dar 1. E aqui a raiz quarta de 81. Para resolver, tem que fatorar 81. A gente já fatorou ele lá em cima, deixa eu achar ele lá. Ó, o 81 está aqui. É 3 elevado a 4. Então, a raiz quarta vai dar 3. Deixa eu ver, fazer aqui, ó. Se o 81, a gente viu ali, ele é igual a 3 elevado a quarta, a raiz quarta de 81 é igual a raiz quarta do 3 elevado a 4. Tá igualzinho, pode cortar. Por que pode cortar, gente? Porque isso aqui não vira uma fração e aí vai dar 1. Ó, eu posso cortar esses aqui, porque eu posso escrever isso aqui como 3 elevado a 4 sobre 4. Isso aqui é 3 elevado a 1, que é o 3. Então, as propriedades todas se encaixam bonitinho. A gente pode fazer por vários caminhos. Então, isso aqui vai dar 3. Que é a mesma coisa de eu cortar aqui, tá? Então, aqui vai dar 1 sobre 3. Tenho que somar as frações, vai ter que fazer MMC. Esse aqui não é aquele tão simples, mas também é simples, porque aqui, como esse número é primo, a gente vai ter que multiplicar um pelo outro, apenas isso. Então, aqui eu vou multiplicar por 3, tudo que faz embaixo faz em cima. Aqui eu vou multiplicar por 4, tudo que faz embaixo faz em cima na fração. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Então, aqui vai dar 3 com 4, 7 sobre 12. Essa é a resposta final. Aí, a última página de exercícios é essa aqui, tá? Observa que aqui os exercícios já ficam bem mais pesados, tá? A gente vai simplificar uma expressão grande com várias potências,
Mesma coisa aqui, são várias com multiplicação e divisão, então a ideia é tentar escrever na mesma base para poder cancelar coisas aqui. Mesmo esse aqui é para calcular, então a gente não vai fazer essa conta na mão, 3 elevado a 8, 3 elevado a 20, a gente vai usar a propriedade de potência para simplificar isso. E nessa outra grandona que está com letrinhas, a gente vai substituir o A e o B e usar as propriedades de potência para ir simplificando. Mesma coisa nessa aqui que está super estranha, que tem 2 elevado a n. Essa última aqui, gente, ela já está com a cara de uma equação exponencial, porque ele tem uma letra no expoente. Só que não está igual a alguma coisa, isso a gente vai ver na próxima aula. Mas para eu resolver isso aqui, quando isso aqui está igual a algum valor, sei lá, 16, e determinar quem é o n, a gente vai precisar fazer essa simplificação que a gente vai fazer no exercício 10, tá? Então, vamos aqui. Simplificar a expressão. Não tem propriedade de potenciação para soma nem para subtração. Aqui, ou a gente calcula mesmo, ou a gente transforma numa multiplicação, tá? No caso aqui, a gente vai calcular mesmo, porque não dá para transformar em multiplicação nenhuma. Então, vamos ter que fazer a conta. Isso aqui vai dar expoente negativo. Inverte o número. Gente, isso tem que praticar, porque confunde um pouco, né? Quando é o expoente negativo, quando ele é o fracionário, né? O que inverte, o que vira fração. Esse é o que inverte. Então, vai ficar meio mais outro expoente negativo, outra inversão. Então, aqui vai ficar meio, só que agora está elevado ao quadrado. Né? Aqui está elevado a 1, não preciso botar o 1, porque elevado a 1 dá ele mesmo. 36 elevado a menos meio. Mas eu menos, não vou me preocupar com meio agora, vou me preocupar com o menos. O menos significa inverteu a base. O expoente fica positivo. Embaixo. 81 elevado a 3 quartos. Agora é fracionário. Fracionário vira raiz. Raiz do 81, que é a base. E vamos ver aqui, ó, quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Vou somar aqui. 16 elevado menos primeiro. Então, primeiro eu inverto a base para tirar aquele menos dali. Elevado a 1 quarto positivo. Menos 1 elevado a menos 100. Menos no expoente significa que eu vou inverter o 1. Ué, mas eu inverter o 1 dá na mesma, né, gente? Vai ficar 1 sobre 1, que é 1. E vai, então, o 1 elevado a menos 100 é a mesma coisa que o 1 elevado a 100. Não vai fazer diferença. Deixa eu apagar aqui. Ô, professora. Diga. Ali no 36 também não era fracionário, expoente? Menos 1 sobre 2? Sim, e continua. Eu só inverti por causa do menos do lado de fora. Eu inverti a base, né? O expoente continua fracionário. É por isso que eu falei que tem que praticar, porque faz uma certa confusão esse negócio da fração com a outra fração aqui, né? Sim, sim. Então, aqui vai continuar, então, vai dar na mesma 1 sobre 100. Não vai fazer diferença eu inverter a base, porque é 1. Então, vamos lá, continuando. Aqui em cima, vou calcular, então, esse meio elevado a 2. Então, aqui vai ficar meio mais 1 quarto, né? Porque 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Esse aqui, essa fração elevado a fração. Essa fração de fora vira raiz do que está ali dentro. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 1 sobre 36. Tá? Meio vira raiz quadrada. Meio é a fração que vai virar raiz quadrada. Porque o que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Só que esse 1 aqui, elevado a 1, eu não preciso escrever, e esse aqui eu também não preciso escrever, né? Então, isso aqui é a raiz quadrada de 1 sobre 36. Continuando. Aqui embaixo. 81 elevado ao cubo. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a fatoração do 81, porque aí a gente trabalha com a potência para não ter que trabalhar com um número enorme.
O 81 a gente tinha acabado de ver, né? Dá 3 elevado a 4, tá aqui em cima, ó. 3 elevado a 4. Então, aqui vai ficar raiz quarta, quarta, de 3 elevado a 4, e esse 3 elevado a 4 ainda está elevado a 3. Mais. Agora eu tenho, de novo, fração aqui, vira raiz. Então, vai ficar raiz de 1 sobre 16. Raiz quarta de 1 sobre 16. Esse 1zinho aqui viria aqui para dentro, mas não precisa pôr. Menos 1 elevado... 1 elevado a 100 é 1, né, gente? Porque 1 vezes qualquer coisa dá 1. Então, nem preciso botar aquele 100 ali. Já, adeus. Agora, aqui em cima, o que a gente pode continuar fazendo? Ó, aqui tá... Eu não vou fazer o MMC ainda não, porque é melhor fazer no final. De repente tem alguma coisa que pode cortar. Então, vou só repetir essas duas frações. Raiz quadrada, vou separar aqui para calcular. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 1 sobre a raiz do 36. Vai dar 1/6, né? Mas eu vou deixar aqui indicado, depois a gente calcula. Esse daqui, ó, eu posso já de cara, como esse daqui, a propriedade de potência é uma multiplicação, fica 4 vezes 3, a multiplicação permite que eu corte isso aqui de cara. Então, já posso cortar essa raiz aqui. Então, vai sobrar apenas 3 elevado ao cubo. Então, aqui vai ficar 3 elevado ao cubo. Tá vendo como é muito mais rápido? Imagina se eu tivesse que fazer 81 vezes 81 vezes 81 e depois ainda ter que fatorar para calcular a raiz quarta. Cruz credo, assim é muito mais rápido, né? A gente bota direto ali. Somando, então, agora com a raiz quarta de 1 sobre 16. É a raiz quarta de 1 em cima sobre a raiz quarta do 16 embaixo. Raiz quarta de 1 sobre raiz quarta de 16. E vai depois diminuir 1 disso aí. E em cima, então, vai ficar meio com 1... Ai, perdão. Com 1/4 com 1/6. Né? Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 36, 6. 3 elevado ao cubo, vou por enquanto deixar assim. Isso vai dar 27, mas eu não vou botar agora, porque eu não sei se dá para cortar com alguma coisa. Raiz quarta de 1 vai dar 1. Porque raiz de 1, de qualquer índice, dá sempre 1. Raiz quarta de 16, a gente já fatorou o 16 hoje. Ele dá 2 elevado a 4, né? Deixa eu até fazer aqui, mas, ó, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, ele é 2 elevado a 4. Então, ele vai cortar ali, vai dar só 2. Então, essa aqui é a raiz quarta de 2 a quarta, que vai cortar e vai dar só 2. Menos 1. Aqui em cima, bom, agora eu já posso fazer o MMC. MMC de 2, 4 e 6. Vou fazer aqui no cantinho. Vai dar 12, né? Mas deixa eu puxar aqui e fazer ali no... sim, o MMC, né? MMC aqui, deixa eu fazer aqui. 2, 4 e 6. Então, por 2 aqui vai dar 1, aqui vai dar 2, aqui vai dar 3. Por 2 aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. E aqui vai dar 3. E por 3, aqui vai dar 1, 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. É isso mesmo. Aí aqui, para chegar em 12, aqui tem que multiplicar por 6, em cima e embaixo. 4 para chegar em 12, tem que multiplicar por 3. Tudo que faz embaixo faz em cima. 3 para chegar em 12, multiplica por 2. Então, aqui vai ficar 6 sobre 12. A outra fração vai ficar 3 sobre 12. E a última vai ficar 2 sobre 12. Embaixo, eu acho que é melhor botar o 27 ali, porque já não vai ter mais nenhuma potência. 3 elevado a 3, 9. Oh, perdão. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, aqui.
6 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Mais, aí aqui eu posso cancelar, esse índice está igual a esse, sai o 2, então aqui vai ficar 1 sobre 2 menos 1. Embaixo vai ter que fazer MMC também. Na fração de cima aqui, então, já está no mesmo denominador, podemos somar 6 com 3, 9, 9, 10, 11, 12 avos. Embaixo tem que fazer MMC. Beleza, o MMC simples. Eu só preciso multiplicar tudo por 2 ali, né? Porque aqui é 1, vai multiplicar por 2. Em cima e embaixo, esse também. Então, a gente vai ter... Estou até estranhando que a internet tá boa, porque quando começa a chover assim, geralmente fica ruim a beça. Aqui vai dar 54 sobre 2. Aqui continua meio. E aqui vai dar, é menos, 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar 11 12avos. E aqui embaixo vai ficar 54 com 1, 55. 55 menos 2, 53 sobre 2. Divisão de fração, gente. Esse monte de número empilhado é divisão de fração. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira, ou seja, a fração que está em cima. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é essa fração que está embaixo. O inverso dela, então, em vez de ficar 53 sobre 2, vai ficar 2 sobre 53. Ah, dá para simplificar alguma coisa aqui? Só esse 2 com 12, né? Que eu esteja vendo. Aí aqui vai ficar 6. Então, em cima vai ficar 11. E embaixo, 6 vezes 53, de cabeça, 1, vezes 6... 3 vezes 6, 18, vai 1. 6 vezes 5, 30, com 1, 31. 318. Eita, número estranho. Mas era só para calcular, então chegamos nele, acabou. Ok? Sim, gente. Então, ó, foi fazendo aos pouquinhos, treinando que o menos no expoente inverte o número, fração no expoente vira uma raiz. Tá? E aí depois foi só fatorar e ir cortando as raízes e depois fazendo MMC, porque virou um monte de fração ali para fazer conta. Esse era o 6, né? O 7, ele tem A, B, C, D. O B, eu empurrei ele lá para o cantão, daqui a pouco eu acho ele. É mais fácil a gente fazer o A e o C aqui, depois caçar o D também está lá no cantão. Vamos lá, efetue e simplifique. Então, vamos procurar simplificar ao máximo e efetuar significa que no final a gente não vai poder deixar em potência, significa que vai ter que calcular mesmo quanto dá. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho tudo aqui está na base 7. Então, eu posso fazer um diretão, direto. Eu posso fazer de 2 em 2. Eu vou fazer das duas maneiras. Deixa eu fazer primeiro de 2 em 2. Ó. Esse com esse aqui. É uma multiplicação, mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Menos 4 com menos 3. Então, aqui vai dar 7 elevado a menos 7. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes. Então, aqui é 7 mais 6, porque vai ficar 7 menos o menos 6. Então, isso aqui é 7 elevado a menos 7 mais 6. Então, isso aqui é 7 elevado a menos 1. Né? Menos 7 com 6 dá menos 1. Menos no expoente. Que número é esse? Esse número é 1/7. Inverte. E acabou. Bom, eu falei que tinha outra maneira de fazer. A gente pode fazer... Como já está tudo na base 7 e é só multiplicação e divisão, eu posso usar direto as propriedades com uma base 7 só. Então, aqui vai ficar menos 4, soma com o menos 3, diminui do
menos 6. Então, eu estou somando porque era uma multiplicação. E vou diminuir porque é uma divisão aqui. Então, aqui vai ficar, aí eu faço uma expressão só. Então, aqui vai ficar 7 menos 4 menos 3 mais 6. Então, vai dar menos 7 com mais 6, que dá menos 1 direto aqui. E menos 1 é 1/7. Tá, gente? Sim? Tudo bem? Deixa eu procurar agora... Não, peraí. Eu falei que ia fazer o C primeiro, que ele já está aqui, né? Que é mais rápido. Então, vamos fazer esse aqui primeiro. Ó, aqui a gente tem 3 bases diferentes. Mas tem uma basezinha aqui. O 6 é 2 vezes 3, né? Então, acho que vai dar para a gente fazer a base 2 vezes 3. Eu não posso... Ah, posso. Posso sim, peraí. Aqui, por acaso, esses dois estão elevados ao mesmo 4. Então, a gente pode escrever isso como 2 vezes 3 elevado a 1 4 só, né? Lembra que isso aqui a gente pode fazer distributiva? O 2 com 4 e 3 com 4? Só que agora eu fiz o inverso, né? Eu tirei e botei aqui em evidência esse 4. Para que isso? Para isso aqui virar um 6, e aí a gente vai ficar com tudo na base 6. Fica mais fácil. Aqui dentro do parênteses, é uma multiplicação de mesma base. Então, repete a base, soma os expoentes. 2 com menos 5 vai dar menos 3. Aí aqui, então, vai ficar 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado a menos 3. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, diminui os expoentes. Então, vai ficar menos 3, ou seja, mais 3, né? Então, isso aqui vai ficar 6 elevado a 4 mais... Opa! 4 mais 3, 6 elevado a 7. É sério, tem que calcular isso tudo. 6 elevado a 7? Caraca! 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6... 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu só ver se eu não errei nenhum sinal. Não, aqui fica positivo. Esse fica negativo, que vai ficar positivo. Tem jeito não. Alguém tem uma calculadora para fazer isso mais rapidinho, gente? Que o que eu posso fazer de mais rápido aqui? É o 6 vezes 6, que é 36. E aí na calculadora fica menos coisa para calcular. Ó. Esse aqui vai dar 36, 36, 36. Então, é multiplicar o 36 3 vezes. E, por último, por 6. Alguém pode fazer isso para ficar mais rapidinho? Do que ter que fazer isso na mão? Gabriel, que está sempre com uma calculadora à mão aí. 279 mil... Peraí, professor. E 936. 936. Isso. Obrigada. Nada. Bem mais rápido. Agora, deixa eu achar a letra B, que estava lá no canto, perdida. Ah, tá aqui. A B ali no canto e a C ali no outro canto. Deixa eu puxar ela lá para o lado. Então, vamos lá. Na letra B, a gente tem aqui essas potências. Se a gente escrever tudo numa mesma potência, fica mais fácil. Mas, vamos lá. Aqui é menos, inverte. Então, isso aqui é 1/8 elevado a 5 positivo. Dividido por 2 elevado a menos 2, menos, inverte. Então, vai ficar meio. Elevado a 2 positivo. Dividido por 4 elevado a menos 3. Então, vai ficar 1/4. Vai ficar 1/4 elevado a 3 positivo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Só tirei os menos do expoente, invertendo as bases. Agora, vamos calcular. Melhor, vamos... Tá, vamos calcular. Aqui vai ficar 1 elevado a 5, que é 1, 8 elevado a 5. 1 elevado a 2, que é 1, 2 elevado a 2. 1 elevado a 3, que é 1, 4 elevado ao cubo.
Bom, essas três bases podem ser escritas como uma base 2, né? Podem ser escritas como uma base 2. O 8 vai ser 2 ao cubo, e aí vai estar elevado a 5 aqui do lado de fora. O 2 já está na base 2 mesmo, não preciso fazer nada com ele. E o 4 é 2 ao quadrado. Ai, gente, caraca. Peraí. O 4 é 2 ao quadrado. Só que esse 4 está elevado ao cubo. Então, vai ficar assim. Aí, eu posso simplificar aqui, vai ficar 1 sobre... Repete a base, multiplica os expoentes. Então, aqui vai ficar 3 vezes 5, 15. Aqui não tem nada para fazer. Esse aqui também multiplica os expoentes. Ó, então, quando está assim, potência de potência, multiplica. Lembra daquele xzinho ali, tá? Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a 6. A gente tem uma mesma base aí, que é meio. Essa base meio, eu posso repetir a base e fazer as contas. Repetir a base e fazer as contas. Isso aqui é meio elevado a 15. Meio elevado a 15. Essa daqui é meio elevado ao quadrado. E a última é meio elevado à sexta potência. Como está tudo na base meio, a gente só repete uma e usa as propriedades de potência. Então, repete a base e faz as continhas. No caso, aí vai ser tudo menos, né? Porque é uma divisão. E a divisão repete a base e diminui o expoente. Então, aqui vai ficar meio elevado ao quê? 15 menos 2 menos 6. Então, isso aqui vai dar 1 meio elevado a... Deixa eu botar aqui. 7. Eu acho que é, porque vai dar menos 8, né? Então, vai dar 15 menos 8, vai dar 7. Isso mesmo, positivo. Então, é meio elevado a 7. E acabou. Ah, não, e acabou nada. Ele quer que calcule, né? Que efetue. Então, a gente tem que fazer 2 elevado a sétima. Mas 2 é uma base fácil de calcular, então... Deixa eu fazer aqui em cima. O 2 elevado a 7 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Então, isso aí é 1 sobre 128. E aí, acabou. Então, e ainda tem a D aqui, que é essa continha aqui, peraí. Outra de propriedadezinha. Deixa eu só ver uma coisa, a gente vai ficar faltando umas, que não vai dar tempo de fazer hoje, mas eu queria, se não der tempo de fazer hoje, a próxima aula a gente começa com elas antes de entrar em equação, porque senão vocês podem ficar meio na dúvida. Ó, vamos lá, essa daqui. Vou fatorar, então, tudo. Qual é a base que vocês acham que dá para escrever todos esses números aqui? Hein, gente? Se eu fatorar, qual é a base que eu posso escrever todos esses? Esse aqui já está na base 2. Eu posso escrever 4 como 2 elevado a alguma coisa? Sim ou não? 2 Sim. elevado a 2, né? E o 8, dá para escrever como 2 elevado a alguma coisa? Sim, 2 elevado a 3. Perfeito. Então, vamos usar a base 3, que aí a gente já usa a propriedade de potência de uma vez. Ó, 8 é 2 elevado ao cubo. Isso está elevado a menos 12. Aí tem uma divisão, 4 é 2 elevado ao quadrado. Só que está elevado a menos 6. E ali tem um 2 elevado a 5. 4 elevado a 0 é 1.
Posso até botar logo, porque 1 é neutro e vai sumir aqui nessa conta, tá? Então, 4 elevado a 0 é 1. E aqui usa a propriedade 3 vezes 4 é 12. Potência de potência vira multiplicação. Então, aqui vai dar 2 elevado a menos 12. Aqui em cima eu já posso... Não posso. Tem que fazer essa multiplicação primeiro. Tem que fazer multiplicação aqui e aqui. Aí depois dá para fazer uma base só. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 3 vezes 12 é 36, só que negativo. Dividido por 2 elevado a 2 vezes 6, 12, também negativo. Vezes o 2 elevado a 5. Embaixo, 1 vezes qualquer coisa é o qualquer coisa. Então, é 2 elevado a menos 12. Em cima, a gente pode... Já é tudo na base 2, com um expoente só, e não 2, como estava aqui, né? Então, eu posso já... Repete a base e faz a continha com os expoentes. Então, aqui é menos 36. Se é divisão, vira menos. Então, vai ficar menos... o menos 16, ou seja, mais 16. E aqui, vezes, só soma, acrescenta o expoente. O de baixo, 2 elevado... Aliás, eu já posso até passar o de baixo para cima. Já quiser botar aqui como um menos 12 e fazer uma conta só, já pode, tá? Aí aqui vai ficar 2 elevado a menos 36 mais 16 mais 5 sobre o 2 elevado a menos 12. Peraí. Alguém levantou a mão. Renata, quer perguntar alguma coisa? Sim, é que ali no 2 elevado a 16, a menos 16, não era menos 12, porque é 2 vezes 6? Ah, obrigada, eu que errei. Ó, brigadão. É isso mesmo. Aqui, ih, tá super atenta. Obrigada. Então, aqui apaga, apaga, apaga. Tem razão. Aqui é 12. E aí, aqui então vai ficar positivo 12. Joia. Aí aqui vai ficar, então, 17, 36 menos 17. Ai, gente, não sei porque essa caneta está escorregando. Fala, Gabriel, já fez aí? Chegar dia 10 para pegar. É menos 19, né? Você tem que pagar minha roupa. Quando chegar dia 10, você pega R$80 da minha mesada para pegar. Gente, olha o áudio aberto da mesada aí. E a minha tatuagem. Obrigado. Então, aqui, quanto é que você falou? 19, né? Acho que é isso mesmo. Menos 19. Menos 19. Então, aqui vai ficar 2 elevado a menos 19 sobre o 2 elevado a menos 12. Ou seja, 2 elevado a menos 19 mais 12, né? Porque vai inverter, vai ficar menos 12. Repete a base e diminui o expoente. Então, isso aqui, deixa eu botar aqui embaixo. Não, deixa eu botar aqui bem para cá. 2 elevado a menos 19 mais 12 vai dar 7 negativo, né? 2 elevado a menos 7. A gente já tinha calculado o 2 elevado a 7 hoje. Fizemos aqui em cima, né? É 128, né? 128. Isso. E deu o mesmo resultado, porque ele é negativo, então vai inverter. Então, isso aqui é 1 sobre o 2 elevado a 7, que é 1 sobre 128. Aí, teria ainda esse 9 e esse último aqui, que é o mais difícil. Ah, ainda tem esse 8 aqui. Deixa eu só fazer mais. Eu sei que a gente já passou da hora, mas eu quero fazer só mais um. Porque os outros dois são mais tranquilinhos, que aí fica só 2 para a próxima aula, e a gente entra em equações, tá? Vou fazer esse aqui, que é bem parecido, já está tudo na base 3, então ele é tranquilo, é só usar as propriedades de potência, tá? Então aqui vai virar multiplicação, aqui vai virar multiplicação, aqui também, e aqui a gente vai ter que transformar essa raiz numa fração. Então aqui vai ficar em cima 3 elevado a 4 vezes 8, 32, vezes 3
2 vezes 4, 8, negativo. Embaixo, 3 elevado a 2 vezes 7, 14. Vezes, aí aqui, essa raiz quadrada de 3 é 3 elevado a meio. Tá? Lembrando, raiz quadrada é o meio aqui no expoente. Vezes 20. Então, isso aqui vai dar em cima. Repete a base, soma os expoentes. 32 menos 8 vai dar 4. Obrigada. E aqui vai ficar 3 elevado a 14. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, vai dar 3 elevado a 10. 3 elevado a 24. E aqui vai dar 3 elevado a 24 também. Que vai somar, repete a base e soma. Então, isso aqui é 1. Né? Porque números iguaizinhos, não importa quem, né? Você tem esse número aqui em cima de um outro que é igual, vai dar 1. Mas você pode usar a propriedade aqui, ó. Repete a base, diminui os expoentes. Ai, meu Deus, meu computador já vai apagar aqui. Espera aí. Isso aqui é 3 elevado a 0 e todo número elevado a 0 é 1. Lembra que eu tinha falado que a gente tem sempre que... Só um minutinho, deixa eu só botar ele na tomada aqui, senão daqui a pouco ele cai no meio da aula. Que eu tinha falado que o expoente elevado a 0 é 1 para que as propriedades funcionem. Então, aqui é bem um exemplo disso. Isso aqui é 1, né? A gente sabe que um número igual ao outro dá 1. E isso aqui, quando eu diminuo, dá 0. Então, isso aqui tem que ser 1, senão as propriedades não funcionam, ok? Então, vou deixar para a próxima aula, a gente começa substituindo esse aqui, que também vai ser facilzinho, é tipo esse de cima, tá? É um exercício cheio de letrinha, de número, mas se você souber as propriedades, olha como ele fica pequenininho, nem é tão grande assim. Então, esse aqui dá para a gente fazer rapidinho na próxima aula, e esse aqui é fundamental para a gente fazer na próxima aula, porque ele é a base do que a gente vai fazer depois, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui, stop share. Todo mundo botou seu nomezinho aí no chat, gente? Todo mundo botou, ninguém esqueceu não, né? Para eu poder fazer a chamada depois.